Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero agradecer a sua presença aqui a mais esse vídeo, para que nós possamos compartilhar junto com vocês alguns comentários, algumas observações, algumas perguntas. E nós vamos destacar aqui no nosso quadro Você Pergunta e Eu Respondo. Então, desde já agradeço aí a sua atenção e a sua presença. Então vamos aqui dar atenção ao comentário da Maria Luísa Pereira Morcilo. Lembrando que esses são comentários feitos já há um bom tempo, né? Já tem meses. Então, devido à quantidade absurda de comentários, de modo positivo, absurdo no sentido positivo, né? Que é muito bom e gratificante, nós não conseguimos trazer todos no tempo em que eles são comentados. Então, às vezes passa tempos, meses, como esses aqui. A querida Maria Luísa então pergunta assim: como fazer para participar dos emblemas? Então, de forma bem simples, né, Maria Luísa? Quando passar o pão, ou se você estiver sozinho em casa, né? Você vai pegar o pão e vai consumi-lo. Você vai fazer a mesma coisa com o vinho, ou o que você estiver utilizando lá para representar o sangue de Jesus, no caso, e vai consumi-lo também, conforme Jesus disse, né? Em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas 22, ele diz: isto representa meu corpo, comam. Isto representa meu sangue, o sangue que há de ser derramado, né? A vida dele, no caso, que ele deu como resgate. Então, bebam. Também está em 1 Coríntios capítulo 11, que Jesus fez isso, instituiu, né? Pediu que os seus discípulos fizessem isso em memória dele, em proclamação da vinda dele. Então é bem simples. Se você quer você esteja sozinha, quer esteja na companhia de outros, né? É apropriado que faça a oração? Sim. Não é pecado você fazer a oração, né? Como Jesus fez, deu graças, partiu o pão, como é feito nas refeições, né? Quando nós agradecemos pelo alimento que nós estamos consumindo ao Pai, né? Agradecemos ao Pai pela nossa vida. Então, dar graças significa isso, né? Reconhecimento, agradecimento pelo nosso sustento. E no caso da celebração, agradecimento, reconhecimento pelo sacrifício que o Pai fez em enviar seu Filho, que o Filho fez em voluntariamente dar sua vida como resgate para nos salvar. Tá bom, filha? Se for lá no Salão do Reino, a mesma coisa, né? Eles vão passar, você vai ver todo mundo passando de mão em mão, sem comer e sem beber. Porque lá só pode, e o discurso incentiva a não comer nem beber. Diz que só pode fazer isso aqueles que têm esperança de viver no céu, aqueles que são igual os chamados 144 mil, os ungidos, né? Só que se você fizer isso, você sabe que vai ser taxada como louca, porque eles dizem que os que fazem isso hoje em dia têm problemas mentais. Tecnicamente, então, só pode fazer isso quem é do corpo governante, que talvez sejam os mais problemáticos mentalmente falando. Obrigado pela sua pergunta. Vamos aqui ao nosso querido Augusto Rodrigo. Boa tarde, amigo. Fui estudante das Testemunhas de Jeová por muitos anos. Só não me batizei por não concordar com alguns ensinamentos como eles tratam os desassociados e essas profecias. Gosto dos seus comentários, mas também não vejo nas religiões ensinamentos verdadeiros hoje. Amigo, você frequenta alguma religião? Nenhuma religião organizada. Como eu sempre cito aqui, né? A religião para mim é seguir a Cristo. É estar religado ao Pai através de Cristo, em união com outros que têm esse mesmo objetivo. Talvez aquela outra pessoa que queira estar religada ao Pai por meio de Cristo não pense em todos os ensinamentos, ou não entenda todos os ensinamentos bíblicos da mesma forma que eu, porém ele quer ou deseja, ou se propõe a estar religado ao Pai por meio de Cristo. É possível estarmos juntos, né? Sermos amigos? Sim. Como eu sou amigo da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus parentes, e nós não temos a mesma ideia ou assim, não concebemos as ideias da mesma forma. Porém, estamos todos unidos na mesma árvore, né? Com o mesmo objetivo. Temos a mesma mãe, temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo de vida, lutamos por um bem comum. Não compartilhamos de todas as ideias, mas ainda assim vivemos unidos em harmonia. É mais ou menos assim que eu vejo, né, a nossa adoração ao Pai. Podemos ter ideias divergentes, desde que elas não conflitem com a coluna dorsal, que é ser Cristo, o nosso Salvador. O caminho, a verdade e a vida para a salvação. A organização Torre de Vigia, por exemplo, já
desvirtua do caminho, dizendo que eles, se você não estiver ligado a eles, você não vai poder trilhar o caminho da vida. Aí já vai além daquilo que é salutar. E as coloca numa posição que não é cabível a qualquer ser humano, a qualquer organismo humano ou organização religiosa. Apenas Cristo é o caminho para a salvação. Entendeu? As religiões, organizações religiosas podem ser comunidades que têm um objetivo comum de ajudar de alguma forma, de considerar assuntos bíblicos, mas elas não podem se colocar como um único caminho para a salvação. Aí já vai além daquilo que é aceitável, pelo menos para mim. Tá bom? Vamos aqui ao comentário do nosso querido Adriano Hamster. Ele diz assim: o próprio Israel não queria que... Cadê? Não, esse comentário já tinha feito já. O Giovanni Belo disse assim, ó: uma vez que entra nessa organização, só Deus para tirar, porque é muito difícil sair. E é verdade. Lembra aquele filme, Pague para entrar, reze para sair? É mais ou menos assim. Você entra, você vai ser acolhido, você vai ser amado. Assim como você entra nos mormons, você vai ser muito, vai receber aquela bomba, explosão de amor. Mas depois que você se torna membro, aí você não consegue. Se você descobrir o que realmente está escondido lá, quando você começar a saber dos bastidores e você desejar sair, meu amigo, tua vida agora vai virar de perna para o ar. Te prepara. O comentário do Adriano Hamster, que eu disse que já tinha sido feito em outros momentos, foi o seguinte: o próprio Israel não queria sair da Babilônia e voltar para a reconstrução. É que não convém sair da zona de conforto para muitos cativos. Então, tratando-se de zona de conforto, Por exemplo, quando a pessoa está lá na organização Torre de Vigia ou qualquer outra seita de controle mental, geralmente ela está numa zona de conforto, a família toda está lá, está tudo muito bem, etc. Principalmente se ela não se importa. Se a pessoa não se importa em defender o que é certo e justo, para ela tanto faz se o corpo governante ensina o certo ou não. Ela vai dizer, isso aí tá bom, são novas luzes. E o que tem? Não tem problema nenhum. Eles não ligam, porque não se importam com o que é certo, com o que é justo. Agora, se uma pessoa tem uma consciência sensível ao que a Bíblia ensina, e acha e defende aquilo que é correto e justo, ela não vai aceitar ser enganada pelo corpo governante por muito tempo. Mesmo tendo família e tendo tudo mais. Ela vai aceitar as consequências. Por exemplo, eu aceitei as consequências de enfrentar, as consequências de um enfrentamento contra uma organização poderosa. Porque ela ameaça a sua família, ameaça tudo que você tem. Toda a sua dignidade, tudo isso aí é colocado. Porque até que você tente lutar, pleitear pela sua causa, até que isso aconteça e algum órgão da justiça tente te defender, ainda que aconteça isso, você já foi difamado, sua família já foi colocada contra você, seu nome já foi anunciado, o estrago foi feito. Todos os que eram do seu convívio foram colocados contra você e proibidos de falar contigo. Então é uma consequência terrível. A organização tem um respaldo financeiro muito poderoso, onde eles podem investir muito dinheiro para poder defender a causa deles, que vai contra os direitos humanos, vai contra a Constituição Federal brasileira, vai contra toda a dignidade, tudo aquilo que se considera como ético, como decente. Para eles não ligam, porque é uma perda, uma pessoa, uma família, o que tem? Para eles é nada. Entendeu? Então eles não ligam para você, não ligam para mim. Agora, se você acha que vale a pena defender o certo, o justo, o verdadeiro, a sua consciência perante o Criador, aí você se submete a tudo isso. Sai da zona de conforto. Eu escolhi sair da zona de conforto. Eu sou visto como um criminoso, como um cavaleiro das trevas, digamos assim. Como um monstro. Como um imbecil que decidiu defender uma causa perdida do ponto de vista deles. Porque sou eu falando contra uma organização poderosíssima mundial. Entendeu? Agora, é porque eu acho que eu sou tão poderoso quanto eles? Não. Para mim, tanto faz o que os outros pensam sobre mim, sobre a minha causa, sobre o que eu faço, sobre o meu canal. Não me interessa. Entende? Não me interessa se acham que eu estou uma causa perdida, eu estou gritando no meio da multidão, no deserto. Não importa. O que importa é que eu sei, eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu sei que estou fazendo o que eu acho que é o correto. Entendeu? É isso.
Muito bem, vamos aqui, a Charlotte Pereira falou assim: a PNL, ou seja, a programação neurolinguística da torre, é tão forte que mantém alguns em transe. Exatamente. Alguns ficam hipnotizados por um bom tempo, encontram todas as justificativas para tentar defender o indefensável, como talvez um cônjuge que acredita piamente e não quer aceitar, não quer acreditar na verdade que está ali na sua cara. O seu cônjuge está traindo. O seu matrimônio está sendo adulterado. Quer seja a esposa ou o marido o inocente, quer seja o adúltero o marido ou a mulher, não importa. Mas o cônjuge inocente quer acreditar, ele quer fechar os olhos para todas as evidências. Está na sua cara. Diversas pessoas mostram para elas provas de que o seu cônjuge está traindo. Mas ela quer viver no mundo ilusório e não quer aceitar que é uma pessoa traída. Ela quer viver no mundo que acha que é o mundo feliz, um casamento perfeito e maravilhoso, onde o seu cônjuge a ama até que a morte os separe. Muitos na organização Torre de Vídeo vivem assim. O corpo governante pode apresentar o broadcast vestido de Satanás, uma fantasia demoníaca. Eles podem fazer um culto xamânico lá dentro, lá no estúdio do broadcasting. Eles podem invocar todos os demônios do inferno, que eles vão bater palma, vão gritar sobre, assoviar, gritar, espernear em histeria, em louvor, achando que aquilo é fantástico. É assim que funciona. É uma organização que tem esse poder sobre a mente dos seus membros. Bem, vamos aqui à nossa querida Maria Nunes. Onde está na Bíblia o ensino de Cristo dizendo que haveria necessidade de construir impérios religiosos? Por favor, mostrem esses textos para mim. Não está em lugar nenhum na Bíblia. Na verdade, Jesus, o exemplo de Jesus é que Jesus não instituiu nada disso para os seus discípulos. O que Jesus falou foi para eles ir fazer discípulos. Fim. Fazer discípulos, batizar as pessoas, só isso. Declarar as boas novas, o evangelho, para toda a terra habitada. Fim de papo. Ah, mas como a gente vai fazer isso se a gente não tiver uma gráfica? Os discípulos então não faziam isso porque eles não tinham gráfica. É isso que você quer dizer? Os discípulos não podiam adorar a Deus porque eles não tinham igrejas, templos, prédios. Igreja como é comumente aceito hoje em dia. A gente sabe que igreja se refere ao grupo de pessoas, a um conjunto de pessoas, quer estejam juntas fisicamente, quer não, mas mentalmente unidas no mesmo objetivo. Aquilo é a igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? Biblicamente, todos os cristãos em qualquer lugar que tiver. Pode ter um lá em Marte, outro na Lua, outro lá na outra galáxia, e ainda assim é a igreja de Cristo. Porque ser igreja de Cristo independe da localização geográfica das pessoas. No ponto de vista limitado, criado e cunhado hoje em dia, usado, igreja se refere a um prédio, uma sede onde as pessoas vão, onde elas estão vinculadas e elas precisam de se deslocar geograficamente para determinadas distâncias. Para elas, igreja é isso. Porém, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Nada. A Bíblia não fala nada sobre isso. Construir prédios, gráficas, imprimir coisas. Ah, mas como é que eu vou ter a Bíblia? Lá no passado o pessoal copiava a mão. Se você não tiver gráfica para você... Porque a gente pode ir lá numa... Como, por exemplo, eu tenho a minha Bíblia de Jerusalém que eu comprei foi o quê? Na Livraria Paulinas. A organização Torre de Vigia, antes de começar a publicar sua própria Bíblia adulterada, desde os anos 60 para cá, ela usava Bíblias de outras traduções, de outras organizações que fabricavam publicações bíblicas. A organização de Bíblias e Tratados, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, antigamente usava outras traduções junto com outras fabricadoras ou gráficas que produziam literaturas bíblicas, entendeu? Agora, mesmo que você não tivesse, você poderia compilar à mão, se fosse o caso. Como é que os discípulos faziam? Eles não copiavam também à mão? Tinha os pergaminhos, tinha os papiros, tudo feito à mão, artesanal, né? Estou dizendo que é proibido você usar a Bíblia de papel, você ir numa gráfica e comprar uma Bíblia. Eu estou dizendo que isso não é o necessário para você ter fé e adorar a Deus. Esses impérios religiosos criam patrimônios absurdos baseados nessa necessidade que é imposta nas pessoas. Porém, essas necessidades impostas não são impostas pelo que a Bíblia ensina, são impostas pela interpretação que eles criam
da Bíblia para aprisionar as pessoas numa necessidade que não é necessária. Deu para entender? Não é necessário. Assim como não é necessário você ter televisão. Não tem necessidade. Tem necessidade de você ter um sofá na sua casa? Vou falar a verdade. Hoje em dia, por exemplo, claro, né, eu não tinha também recursos financeiros. Eu, particularmente, se eu morar sozinho, eu não acho necessário ter cama. Para que cama? Eu posso deitar no colchão no chão, né? Desde que seja confortável. Para que sofá? Para que mesa? Entendeu? A gente tem por costume, né? Às vezes fica mais organizadinho, fica mais bonitinho. A gente bota ali um sofazinho para receber as visitas. Mas não é uma coisa necessária, essencial para viver. Deu para entender? Então, da mesma forma, igrejas, é bom ter um lugar para ir lá se reunir regularmente? Mas aquilo é essencial? É obrigatório ter isso? Não, não é. O nosso querido Maurício, que é um irmão, né, da organização Torre de Vigia, servo lá do corpo governante, de vez em quando aparece aí e, pela forma de falar, parece ser mais uma das manifestações do nosso querido irmão bailarina. E ele disse assim, ó: esse apóstata defende que não existe religião verdadeira. Eu queria que alguém pegasse um vídeo meu, qualquer um que fosse, o nosso querido Maurício aí está convidado a fazer isso, pegasse e dissesse onde é que eu disse que não existe religião verdadeira. Onde? Só um vídeo, só um. Ei, apóstata, responda essa se for capaz. Está respondido. Pega um só vídeo meu e diz onde eu digo que não existe religião verdadeira. Quando as pessoas perguntam, você está em alguma religião, frequenta alguma religião? Qual é a minha resposta? O que é religião para você? O que é religião verdadeira para você? É uma organização religiosa sediada nos Estados Unidos, conhecida como Watchtower? É isso que é a religião verdadeira? O que é religião? Já expliquei aqui várias vezes que a verdade é Cristo. Quem nos liga ao Pai, por causa do rompimento do pecado original, Romanos 5,12, a gente sempre lembra desse texto aqui. Romanos 5,12, se você não lembra, passe a treinar a memória, porque parece que ela foi destruída pelo corpo governante. Romanos 5,12. Por causa do pecado, o homem rompeu a sua ligação direta com o Criador. E aí nós precisamos de um intercessor, um mediador entre Deus e os homens. O corpo governante te ensina que Jesus não é seu mediador, nem meu, nem da humanidade, mas só dos cristãos ungidos. Mas isso não é um ensinamento bíblico. O ensinamento bíblico é que só existe um mediador entre o Deus e os homens. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 3 ao 5, não é isso? Vamos lembrar nosso querido irmão Testemunho de Jeová que entrou aqui no canal falando besteira. 1 Timóteo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então quem media, quem religa o homem a Deus é Cristo. Então qual é a única religião verdadeira que eu mostro aqui no canal por meio da Bíblia? Eu não aponto para nenhuma religião dizendo é aquela religião verdadeira, aquela ali. Isso aí quem faz são os sectários, são os membros de religiões humanas que servem a homens. Mas como eu não tenho nenhum desejo de seguir a homens, e por isso o corpo governante me colocou para fora, usando os seus lacaios, e me difamou, então eu tenho que vir aqui e usar o canal do YouTube para mostrar qual é a verdadeira religião. A verdadeira religião, a única religião verdadeira é Cristo. Eu sei que é doloroso, eu sei que dói lá no teu fundo, porque para você o corpo governante é o único caminho para a salvação. Eles mesmos dizem isso. Mas eu não defendo isso. E por causa disso me colocaram, me expulsaram da organização, porque lá o único caminho para ser salvo é por meio do corpo governante. Mas eu ensino o que está na Bíblia. O único caminho para a salvação é Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade. Então a única religião, o único que nos liga verdadeiramente ao Pai, é o único que é a verdade e a vida, que é Cristo. Então como é que você tem a capacidade de dar esse tiro no pé do corpo governante? Você deu um tiro em 20 pezinhos, que são os 10 cabeças seus, os seus cabeças, que hoje são 10, né? O seu corpo governante, né? Se são seres humanos normais, todos eles têm 2 pés, um par de pés, né? Então você deu 20 tiros nos pés do coitado do corpo governante, que já pediu para vocês parar de ficar vindo aqui nos canais,
para defender eles. Olha só o que você acabou de fazer. Por isso que eles não querem que vocês venham aqui. Porque vocês vêm aqui e passam vergonha. Vocês acabam contribuindo para que a gente exponha o ridículo que é esse corpo governante em relação à Bíblia. Entendeu? Obrigado por você ter vindo aqui e contribuído para isso. Muito obrigado. O nosso querido Rogério Paim perguntou assim: quem escolheu os 27 livros do Novo Testamento? Aí nós temos os chamados concílios, né, o Rogério Paim. Não estou dizendo que eu sou favorável nem sou desfavorável. Só a história. O livro de Apocalipse, por exemplo, é colocado por último, mas ele não foi o último livro escrito por João. João escreveu Apocalipse por volta do ano 96 e depois escreveu o seu Evangelho, em 98, e as cartas, em 98. Existem algumas polêmicas, por exemplo, o livro de Apocalipse não era considerado canônico durante muito tempo, lá nos primeiros séculos, dos primeiros pais das igrejas, chamados assim. Você pode ler aquele livro do Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, explica bastante sobre a formação da igreja nos primeiros séculos. Eusébio de Cesareia por volta do 3º, 4º século depois de Cristo. Certo? E aí nós temos aí a compilação mais antiga, foi a de Atanásio, certo? Bispo de Alexandria, em 367 depois de Cristo. E tem a junção total, de todos os livros no Concílio de Trento, 1546, também depois de Cristo. Tá bom? É bom estudar um pouquinho sobre a história dos concílios e ver quais eram os critérios utilizados por eles, para aceitar determinados livros e rejeitar outros. Muitos livros que são considerados livros apócrifos, ou seja, não são considerados canônicos ou inspirados por Deus. Correto? As escrituras hebraicas já tinham o cânon judaico, já estava estabelecido quando veio o Novo Testamento. Então os judeus têm o critério deles para rejeitar outros livros, que também têm livros apócrifos antes de Cristo, como o livro de Enoque, por exemplo, como outros que são considerados, mas que fazem parte até eram utilizados na Septuaginta, algumas traduções da Septuaginta. Tinham 7 livros, que se não me engano eram Judite, Tobias, 1ª e 2ª Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, alguns acréscimos de Daniel. Se não me engano eram esses aí. Tá bom? Nosso querido Melhores Momentos disse assim: olá irmão Alexandre, quero fazer uma pergunta. É verdade que quem sai da organização não será ressuscitado? Bom, isso é o que deseja o corpo governante da organização Torre de Vigia. O corpo governante, inclusive o membro do corpo governante, o nosso querido, o icônico Anthony Morris, fez aquele discurso soprando fósforozinho, dizendo: esses são os inimigos de Jeová. Para eles, inimigos de Jeová são todos os que não fazem parte da organização Torre de Vigia. Está no Ministério do Reino de julho de 1988, se não me engano, página 2. Onde eles orientam lá, avisem os irmãos sobre isso. Quem não está na organização de Jeová é inimigo. Quem não está na organização é inimigo de Jeová. Organização, lembre-se, para o corpo governante, a organização de Jeová é a organização Torre de Vigia. Portanto, quem não está na organização Torre de Vigia, para eles é a mesma coisa que não está na organização de Jeová. E, portanto, quem não faz parte da organização Torre de Vigia, para eles é inimigo de Jeová. E eles desejam que seja destruído. Portanto, quem já morreu, muito menos que seja ressuscitado. Pior ainda se foi desassociado. Se for desassociado, pior, por apostasia para eles, apostasia, quem vai de encontro com o que o corpo governante exige que se acredite, esses para eles são os piores. Esses, na mente deles, não será ressuscitado. Porém, eu te falo biblicamente, Jesus disse em João 5, 28 e 29, que todos que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz. Ele diz assim: não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Essas são as palavras de Jesus. Eu prefiro as palavras de Jesus do que as do corpo governante, é por isso que eu não estou lá. Por isso que eles não me aceitam lá. Porque eu não dou trela para doutrinas desses homens. Entendeu? Por isso, eles não me aceitam lá no meio deles. Eles preferem ficar iludidos pelo corpo governante. Bem, quero agradecer a vocês aí a atenção.
para essa breve consideração que nós fizemos, e também aos comentários dos nossos queridos que vieram aí no canal, até mesmo os irmãos do Testemunho de Jeová, que são bem-vindos aqui, podem vir. Nosso irmão Bailarina, com seus mais de 300 fakes que cria. Eu sei que os irmãos lá precisam se proteger, eles não podem mostrar a verdadeira face, como eu faço aqui, porque eu não tenho nada a esconder, eu não devo nada a ninguém nesse sentido, né? Não sigo a homens, e portanto eu não preciso ficar me escondendo. Já os irmãos do Testemunho de Jeová, como o governante proíbe eles de vir aqui, diz que é errado, eles dão um mau testemunho, e dão mesmo, né? Quando eles vêm aqui, eles usam palavras de baixo calão, xingam, atacam, mostram a sua adoração a homens. E pior ainda, por isso que o corpo governante não quer que eles venham, eles acabam falando muita besteira, e isso só depõe contra o corpo governante. E o corpo governante pede, pelo amor de Deus, fica quieto. Não fala nada. Cada vez que vocês abrem a boca para tentar defender a gente, vocês só pioram. Para nós é bom. Venham, que ajuda, né, como provas documentais, como provas factuais, como provas de exemplos de como é que funciona essa organização. Continuem vindo, irmãos Testemunho de Jeová. Serão bem-vindos aqui, bem tratados. Tá? Contrário a como vocês tratam a gente, aqui vocês serão bem tratados com respeito e dignidade. Muito obrigado aí. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.